Estamos aqui na companhia da atriz, diretora, produtora, professora de interpretação, Zaida Zambelli. Muito obrigado pela sua presença no Divã Cultural. Imagina, eu que agradeço. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Zaida, eu gostaria de começar esse bate-papo pela como você chegou ao teatro, né? Como foi a tua trajetória ali. Você pegou uma fase privilegiada do nosso Brasil, foi justamente aquele pedaço 70, 80, em que você teve uma efervescência cultural em vários setores artísticos, e você atravessou isso. Fala um pouquinho pra gente dessa época e da tua opção pela carreira artística. Certo. Então, as coisas aconteceram um pouco por acaso, sabe? Eu era muito jovem, morava em Ipanema, onde as coisas ferviam, como você falou, né? Tinha um movimento cultural muito grande. E eu estava naquela fase, estava com 17 anos para 18, sem saber muito bem o que eu ia fazer, fazendo cursinho pré-vestibular, pensando em sociologia, mas não sabia ainda também direito. Aí uma amiga falou assim, tem um curso de teatro ali nas Operárias de Jesus, no Morisco, né? E tem um grupo lá interessante, uns intelectuais que se encontram e conversam, Fauzi Arap, sabe? E esse curso de teatro era com o Sérgio Brito. Sim. Aí eu falei, vamos lá ver, né? Fomos, eu fiz esse curso, eu nunca mais saí do teatro. Eu fiz o vestibular, passei para a faculdade de Sociologia, cursei 2 anos, depois tranquei, e porque eu comecei a carreira profissional, porque eu fiz esse curso do Sérgio Brito, que eram pessoas assim, só tinha gente famosa, que na época não era assim como eu também, né? Todo mundo começando, era Evandro Mesquita, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, o Hamilton Vaz Pereira, Patrícia Travassos, era uma galera, né? Ângela Leal, Eduardo Tornag, olha, poxa, que turma, né? Que elenco, né? Todo mundo jovenzinho descobrindo teatro, se autodescobrindo, né? O teatro proporciona isso pra gente, que é muito interessante. E daí foi. Aí Ivan Seta fazia estava montando Sonhos de uma Noite de Verão. Lá nesse espaço ali no Morisco, que era o teatro jovem, tinha umas freiras que organizavam lá, sabe? E elas cediam um espaço para esse tipo de atividade. E ele foi lá olhar o curso, não sei o que, e me convidou para fazer Sonhos de uma Noite de Verão. Eu fui, depois outras pessoas me convidaram, e aí foi indo, e aconteceu tudo isso. Uma coisa que é muito interessante na carreira do ator é que em diferentes épocas, né, da vida a gente vai tendo releituras daquilo que a gente viveu no passado. Eu imagino que o Sérgio Brito deve ter deixado lições de vida incríveis para você. O que você se lembra assim, que você, poxa, na época eu vivi isso, mas eu só vinha descobrir o sentido ainda maior disso que ele me ensinou alguns anos depois? Olha, o Sérgio Brito fazia laboratório com a gente, sabe? Então, assim, eram muitas pessoas, eram uns 30 alunos, mais ou menos, todos assim jovens, né? Com a mente aberta e a fim de novas experiências. Então o Sérgio dava temas pra gente e a gente tinha que improvisar ali. Ele me ensinou assim, que o ator não pode ter medo de descobrir as coisas, de se arriscar. A gente não pode ter medo de sair da zona de conforto. Porque quando você se arrisca, aí sim você vai encontrar alguma coisa maior lá na frente. Mas tem que entrar naquele buraco. Tem que ir, sabe? Tem que se despojar muito. Assim, eram exercícios incríveis e a gente tinha, nesse curso do Sérgio Brito, a gente tinha também voz com a Glorinha Boitmiller. Opa, que maravilha, né? Tínhamos o Jane Rato. Poxa, que time, né? E o Klaus Viana, que dava aula de corpo. Com o Klaus Viana, eu entendi que o meu corpo tinha um eixo. Eu tenho um eixo. Que eu tenho um local que eu fico que me dá estabilidade, sabe? Descobri o triângulo dos meus quadris com os meus pés e ali eu fico. E as costas eretas, aquele fiozinho que te puxa para cima. Isso até hoje eu pratico na minha vida, sabe? Então, assim, quando eu vou caminhar, mesmo assim, quando eu estou dando aula aqui no curso, já é um hábito. Eu sou sempre preocupada com
abdômen contraído, espinha, cabeça ereta e o fiozinho que me puxa aqui. E eu passo isso para os meus alunos, né? E muitos deles falam, ai, Zaira, depois que eu passei pelo seu curso, eu não esqueço mais isso. Lembro de você todo dia, porque a postura, né? Então, assim... Isso vai sendo assimilado naturalmente na vida cotidiana, né? Claro, porque os bons hábitos, né, que a gente mantém, depois eles vêm naturalmente. Você não precisa mais pensar naquilo, você já faz, o seu corpo já pede aquilo, né? E aí naturalmente você fica. Por exemplo, eu depois, sei lá, uns 30 anos mais ou menos, eu comecei a fazer, ser vegetariana, não comer mais carne, cuidar mais de mim, do meu estômago, né? Como é que eu me sinto bem, porque tem coisas que depois você vai aprendendo, né? Não vou ficar levando na cabeça, ficar doente, ficar com dor de estômago, vamos tratar. Aí fui tendo essa conscientização também, e aí assim, eu mastigo 20 vezes cada garfada, cada colherada, né? Já é um hábito. Porque o médico me falou isso, um acupunturista, ele me falou, olha, mastiga, tem que mastigar bem, porque aí a comida já chega no seu estômago digerida praticamente, né? Já está prontinha ali para ser digerida, né? Não dá tanto trabalho assim. E você acaba comendo menos também, né? Porque a gulodice, a ansiedade faz a gente depois passa mal. Né? Ai, comi demais. Então essas coisas a gente vai se tornando hábitos saudáveis que a gente vai mantendo pelo resto da vida, né? Não precisa mais pensar nisso. Agora, quando você começou a sua vida profissional, você começou mais primeiro pelo teatro ou cinema e teatro a princípio paralelamente? Como é que foi? Foi teatro. Teatro. Minha formação é teatral, a minha vida é pautada no teatro, sabe? Aí eu fui convidada para fazer uma novela, né? Aí eu fui convidada para fazer uma novela na TV Globo, que foi Marina. Você fazia a personagem Maria, né? Maria tinha um defeito na perna, mancava, né? Eu fui fazer essa novela. Primeira vez que eu entrei no estúdio, eu nunca tinha feito curso de televisão, nem de cinema. Naquela época também não era assim uma coisa tão normal como é hoje, né? Tem muitos cursos por aí, não era assim. Então, eu fui fazer essa novela e fiquei muito assustada, porque a linguagem de estúdio é completamente diferente, né? E ao mesmo tempo completamente fascinante, é fascinante. Os estúdios da TV Globo naquela época já eram fascinantes, você imagina agora, né? Assim, os cenários, eu ficava, meu Deus, parece que eu estou brincando de casinha, a torneira saía água, o fogo acendia. Eu fiquei fascinada por aquele mundo, né? E fui aprendendo na prática, né? Sacando câmera, acompanhava lá para ver como é que era a edição, enfim. E aí depois, então, é que eu fui fazer cinema. Aí eu fui fazer cinema, fiz Chuvas de Verão com Cacá Diegues, né? E fiz outros filmes também. E aquele que se tornou um marco, um clássico do cinema brasileiro, que recentemente, agora deve estar com 42 anos, mas quando eu assisti a live, que vocês fizeram, maravilhosa, estava fazendo 40 anos, né? Isso. Festival de Gramado, aquela coisa toda. Isso. E participaram da live você, Beth Faria, Fábio Júnior, outras pessoas que trabalharam também na equipe do filme, né? Laura o próprio Cacá Diegues, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do impacto desse filme, da Dasdor, na sua vida. Sim. Isso foi assim, antes e depois, né? Eu já estava fazendo novela, daí minha vida foi indo, os convites continuaram, maravilhoso. E aí Cacá me chamou então para eu fui fazer teste no Vai Brasil. Porque o Cacá Diegues é meu primo, irmão, né? Então a gente tinha um certo pudor, porque, poxa, eu vou fazer o filme. Fazer teste, melhor, né? Quando você fez o teste, você já tinha feito Chuvas de Verão, uma já tinha feito Chuvas de Verão, já fazia teatro, já tinha feito novela também. O Cacá, como meu primo, amigo, ele me prestigiava, ele ia ver as minhas peças de teatro, sabe? E aí eu fiz o teste com o Fábio, né? E passamos, pronto, tá. Aí, primeiro de tudo, eu
tive que ficar 3 meses fora do Rio de Janeiro, fazendo as filmagens. Sim. Então isso já foi também uma grande transformação na minha vida, né? Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo assim. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha andado de avião. Poxa, foi tudo a partir disso, das grandes experiências com o Brasil, né? Porque nós fomos de avião daqui para Belém, acho que foi para lá, eu para Maceió, não me lembro bem. E eu, ai meu Deus, andar de avião. Porque eu já tinha ido filmar em Ouro Preto. Sim. Mas era de ônibus, né? De avião foi a primeira vez, enfim, foi a primeira vez de muitas coisas na minha vida. Foi uma transformação mesmo. Tanto que naquela época eu ainda era Zaira Fontes. Sim. E eu tinha casado com o Ricardo Zambelli, né? Então eu já tinha o Zambelli no meu nome, mas assim, eu ainda não tinha adotado esse nome artístico. Sim. Meu nome artístico ainda era Zaira Fontes. E o Cacá falou pra mim, Zairinha, depois desse filme você vai ter que decidir. Porque agora você vai lançar o seu nome internacionalmente. Esse filme vai, né? Produção da LC Barreto, que é maravilhosa, né? Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, Zaira Zambelli. Foi ótimo, foi uma ótima escolha, né? E daí a gente fomos para Cannes, para o Festival de Cannes. Nunca tinha viajado também para fora do país. Fomos, eu fui para Paris, fiquei lá uma semana, estava fazendo uma novela, então teve que ser assim meio bate-volta, mas ainda deu para aproveitar uma semana e toda a pompa de Festival de Cannes, né? É uma coisa linda, assim, nossa, uma emoção. E você se adaptou rápido também com a linguagem do cinema? Sim. Entendi aquela linguagem, sabe? E o Cacá é um excelente diretor. Então ele me falou, Zairinha, olha, não precisa falar alto, tem um microfone aqui pertinho, tem um rapaz aí com um boom, assim, pra você, né? Porque no teatro a gente fala pra plateia. E ele me parece uma pessoa, pelo que o Fábio Júnior falou, outras pessoas, que acalma o ator. Né? Eu estava me lembrando até de uma entrevista que eu vi com o Clint Eastwood, que o Clint Eastwood tem essa característica também, os atores elogiando ele, o Clint chega, ele não chega nem a dizer ação, ele diz assim, vai. De uma voz mansa, então Então acho que o Cacá era desse tipo, né? Eu até me espantei, porque na televisão as pessoas gritam muito, né? Porque é aquele diretor que fica lá na suíte e ele tem que falar para todo mundo ouvir, né? Tem uma equipe enorme ali que depende dele. Então, assim, eu estava acostumada, mas eu ficava assim, nervosa, porque as pessoas falavam. Aí o Cacá veio doce, assim como você falou, e falava baixinho. Falava pro estúdio, pro set, falava pro ator. Pro ator, né? Pro ator, muito legal. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente tem encerrado esse módulo agora, vamos continuar com o Moda Brasil e também com outras experiências em telenovela. Ok.